dia para vocês que estão em casa. Espero que você esteja muito bem, espero que você esteja junto com seus familiares e, assim como eu, também ansiosos para esse tempo de louvor que a gente vai ter agora. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você se preparasse aí, sentasse numa posição confortável, que você possa entoar mesmo louvores a Deus nesse momento conosco. Apesar de separados por esse momento de pandemia, nós somos um só, nós somos um corpo e estamos agora entrando no nosso tempo de adoração ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Eu quero agradecer por toda essa equipe, Pai, que está aqui trabalhando para que essa infraestrutura fosse possível, Senhor, da gente conseguir transmitir, Senhor, esse culto online. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito presente no nosso meio, Pai, mesmo com essas transmissões, mesmo com os empecilhos que às vezes as situações no mundo aqui têm imposto a nós, Pai. E mesmo assim nós temos sentido a Tua presença e temos nos alimentado daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Recebe esse tempo de louvor e adoração, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Visita cada um que estiver agora participando conosco da sua casa, Pai, dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar uma música que fala sobre cantar do amor de Deus. Muitas vezes uma pandemia, um problema de saúde ou algo que acontece na nossa vida nos deixa tristes ou até mesmo rouba aquela alegria que a gente tem, tenta roubar a alegria que a gente tem no dia a dia. Mas o amor de Deus é algo que nos alimenta, algo que fortalece a nossa alegria incondicionalmente. Então, vamos cantar desse amor por onde a gente passar, que as pessoas possam olhar para nós e realmente ver algo diferente na nossa vida, porque o amor de Deus transformou a nossa vida, e é isso que a gente vai cantar agora, amém? Possa sempre cantar desse amor e mostrar para as pessoas a alegria que é ter Cristo no coração, ter Cristo nas nossas vidas, nos guiando,
e nos consolando das lutas que nós temos no dia a dia, amém? A gente vai falar de uma música agora, que é uma música que fala sobre sacrifício. Sacrifício é uma palavra que às vezes para algumas pessoas pode ser meio forte, né? Sacrificar algo. Sacrifício é uma palavra que às vezes é usada no conceito da veterinária, quando um animal está sofrendo muito. Eu vou sacrificar, vou abrir mão de ter esse animal vivo para poupá-lo da dor. Então o sacrifício a gente está sempre falando está sempre ligado a algo de entrega, algo que nós abrimos mão por algo maior. E na nossa vida cristã muitas vezes a gente deveria fazer esse sacrifício de abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que a gente acha que é correto, do nosso senso de justiça, e oferecer isso como sacrifício nas mãos do Senhor. E essa música ela fala um pouco sobre isso, e eu queria que você refletisse e cantasse conosco. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi eu nasci. Rompe em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia terá mais e mais estarás do lado, Senhor. A te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu terá mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor.
Que a gente possa ter o desejo no nosso coração de querer estar sempre ao lado do Senhor. E que isso nos convença, pelo Teu Espírito Santo, que precisamos sempre nos renovar na presença de Deus, recomeçar a cada dia. A palavra conversão, às vezes, para algumas pessoas que podem ter uma visão um pouco fechada do conceito de conversão, acho que conversão é aquela data que lá atrás na sua vida você disse, eu quero seguir a Cristo. E sim, conversão significa sim essa data que você guarda com tanto carinho no seu coração de quando você começou a seguir a Cristo. Mas a conversão, ela não tem que ser uma data que a gente começou a seguir a Cristo. A conversão, ela tem que ser a cada dia. A palavra conversão significa mudar de direção. Então que a gente possa ter no nosso coração a necessidade de cada vez mais se entregar na presença de Deus, cada vez mais buscar melhorar e buscar realmente se renovar na presença dele. Amém? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Jesus, já não quero ser renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita de ti. Bom dia, amigos e irmãos da Igreja Aliança. Gostaria de lembrar você com a contribuição da nossa igreja. Lembrando que nós tivemos esse mês agora, um mês muito bom, de muitas contribuições. Queria agradecer a você que contribuiu, né? Lembrando que, apesar do nosso prédio estar fechado fisicamente, a nossa igreja continua em missão. Então nós continuamos ainda oferecendo a palavra de Deus para aqueles que precisam e necessitam desse amor do nosso Deus. Então, a única condição que a Bíblia fala sobre contribuição é que cada um dê conforme
determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Condição de doar com alegria. Então, se você é membro, você tem isso já como compromisso já da sua vida, né? Essa doação espontânea a Deus. Se você também está frequentando ou assistindo os cultos, que você também possa fazer isso se você sentir à vontade. A condição que Deus pede é que isso seja feito com alegria, tá bom? Uma boa semana a todos, Deus abençoe. Bom dia, amados, graça e paz. Eu queria saudar vocês no meio desse feriado, espero que esteja sendo um momento de descanso para vocês, de um pouco de tranquilidade, no meio da nossa correria, ou mesmo no meio da pandemia, nós podemos dizer assim, né? Nós estamos aí nesse quarta reflexão, nesta série que nós estamos seguindo a trilha, né, daquelas vezes no Evangelho de Mateus, que Jesus olhou para os seus discípulos e falou: ó homens de pequena fé, ó vocês de pequena fé. E o nome dessa série que a gente está seguindo fala sobre isso, pequena fé, grande impacto. Mesmo com a pequena fé que os discípulos tinham, eles geraram um grande impacto no mundo. E nós também somos chamados a causar impacto onde nós estamos. É interessante que Jesus, né, no Sermão do Monte, falou que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Não sei se você já pensou muito nisso, né? Então, o que está por trás? Se você tem que ser sal da terra e luz do mundo, talvez a palavra-chave que a gente pudesse chamar é influência. Influência. Mas se nós formos muito honestos, né, influência é uma coisa que você pode exercer e você pode receber influência. E se eu tiver que ser muito honesto, e talvez você também, é muito mais claro que nós mais recebemos influência do que exercemos influência. Embora o chamado que a gente recebeu do próprio Jesus, de sermos influência. Não é? Ok? Mas como é que isso funciona? Lógico que Deus nos conhece, Jesus nos conhecia os seus discípulos. Por isso teve um momento, um evento, né, um trecho da história entre eles os discípulos, que depois de passar uma situação junto com aqueles líderes religiosos, fariseus e saduceus, ele para e ele fala: ó, pessoal, cuidado com a influência que vocês recebem. Tá? E eu queria compartilhar justamente com vocês essa passagem que está lá em Mateus 16. E eu queria convidar então para você abrir sua Bíblia a partir do versículo 5. Mateus 16, versículo 5, diz assim para a gente: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Que o Senhor possa abrir sua mente e seu coração através da palavra dele. E o tema dessa nossa mensagem é: que fermento absorvemos? Ou que fermento estamos absorvendo? Amém? Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nesse momento de reflexão. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esta manhã, te agradecer, ó Pai, por esses dias que temos para dar uma parada no meio da nossa vida e refletir sobre a sua palavra.
Então, nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor possa nos aclarar a mente, que a sua palavra possa produzir realmente o efeito para o qual ela foi produzida, Senhor, e o Senhor nos ajude a mudar em função dela. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem? Gostaria de explorar com vocês esse tema da influência e desse fermento, tá? Através de 3 tipos de fermento que nós podemos absorver sem nos darmos conta, se nós não estivermos atentos. Tá? Quero falar do fermento da incredulidade, quero falar do fermento do engano e depois falar do fermento que salva. Amém? Então, começando pelo primeiro, o fermento da incredulidade. E para poder falar desse fermento, né, o fermento da incredulidade é um fermento que separa, é um fermento ruim. É um fermento da não fé, ou o fermento da falta de fé, nós podemos dizer assim. Tá? E eu queria que a gente lesse 4 versículos do começo do capítulo que nós não lemos a princípio. Então, a partir do versículo 1 de Mateus 16, a palavra diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal. Então, antes da gente seguir para frente, vamos pensar um pouquinho aqui. Primeira coisa que chama a atenção aqui, fariseus e saduceus, juntos. Estranho isso. Não sei se você sabe, vou até explicar um pouquinho, né, se você não tem tanto conhecimento sobre isso. Tá? Eles não se bicavam. Eles se antagonizavam em quase tudo. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho, os fariseus. Os fariseus, eles se consideravam os separados, é mais ou menos como eles se chamavam. Tá? Santos. Né? A palavra santo significa separado. E eram conservadores. No que os fariseus criam? Tá? Eles criam na lei mosaica, né, a lei de Moisés, tá? E também eles criam nos outros livros do Antigo Testamento, todos os livros de profetas, os livros também como Salmos e Provérbios, esses livros todos. Tá? Mas eles criam também na tradição oral, que era a Torá oral. Né? É como se a Bíblia, na parte da lei mosaica, né, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, chamavam da Torá escrita, mas existia a Torá oral, ou seja, todas aquelas tradições, as regras de comportamento para a vida, como eles entendiam. Tanto é que, por exemplo, dos 10 mandamentos, eles tinham produzido e multiplicado aquilo por mais de 600 dogmas ou regras, tá, de coisas de fazer e coisas de não fazer. E eles achavam que isso tinha a mesma autoridade do que os próprios livros sagrados. Não é? Para eles, aquilo também era sagrado, porque era a interpretação da palavra de Deus. Eles criam, logicamente, em Deus, talvez de uma forma um pouco diferente, aquele Deus único, né, até aquele momento. Tá? Eles criam nos anjos, em demônios, na necessidade da fé, na necessidade das boas obras. Tá? Eles criam na vinda do Messias, no juízo final, na imortalidade da alma. Mas eles criam também que eles seriam aceitos por Deus pelo cumprimento restrito da lei. Tá? Por isso eles eram conhecidos como sendo legalistas. E essa é uma palavra que eu queria que você guardasse, porque a gente vai voltar nela depois. Tá? Por isso, por serem tão legalistas, eles odiavam os gentios, aquele povo que não seguia as leis, aquelas regras que eles seguiam assim, religiosamente. Tá? E aos romanos eles odiavam mais ainda, né? Porque além de não seguir nada daquilo, eles ainda eram intrusos, né? Eram os dominadores. E realmente os romanos figuravam uma coisa muito ruim. Então eles odiavam tudo isso. Tá? E eles, como eles viam Jesus? Eles viam Jesus como um impostor liberal ainda por cima, né? Porque eles acusavam Jesus de comer com todo mundo, certo? Com os pecadores e tudo mais, coisa que eles não faziam de jeito nenhum. Tá? Esses eram os fariseus. E os saduceus? Os saduceus eram a aristocracia de Israel. Era a linhagem dos sacerdotes, e, portanto, o foco deles era a administração do templo. O templo era o grande negócio deles, se a gente podia falar. Eles vinham de uma linhagem de Zadok, que foi lá um sacerdote lá do tempo de Davi, de Salomão. Tá? Então,
que eles se colocavam? Apesar deles serem toda essa... Eles se achavam os puros, tá? Que vem de uma palavra sadik, do hebraico. Tá? Eles eram os puros, os eleitos, tá? Como eles se achavam. Portanto, eles eram a última cereja do bolo, eles se viam dessa forma. Mas eles, no fundo, tinham uma fé pragmática. Tá? E eles acabavam se colocando como elo de ligação política entre os judeus e os romanos. Tá? Para poder, lógico, manter o status ali do templo e tudo mais. Os romanos não mexiam com eles não mexiam com os romanos e viviam assim. Qual era a teologia deles? O que eles criam? Primeira coisa, que eles discordavam de quase tudo que os fariseus criam. Então, por exemplo, eles não aceitavam a tradição oral, a Torá oral. Eles criam na Torá, ou seja, a Torá escrita, que hoje a gente chama de Pentateuco, né? Os judeus chamam de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia que são atribuídos a Moisés, né? A autoria. Tá? Eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, espíritos, demônios, essas coisas, eles nem queriam falar dessas coisas. Tá? E, portanto, eles não criam na vida após a morte, e nem no juízo final, nem na ressurreição e nem na vida do Messias. Portanto, eles eram, digamos assim, liberais. Enquanto os fariseus eram os tradicionais, os legalistas, os saduceus eram os liberais. E, portanto, eles não viam Jesus como um impostor liberal, ao contrário. Tá? Eles viam Jesus como uma ameaça ao status deles, privilegiado, certo? Jesus toda hora estava falando contra o templo, falava dentro do templo, e aquilo realmente os molestava bastante. Então, como é que pode essas duas vertentes tão antagônicas se juntarem? Aqui eles se juntam por quê? Porque eles tinham um inimigo comum. Não é assim? Então, eles se uniram para combater esse inimigo, que era Jesus. E aí o texto fala que eles colocaram Jesus à prova. Essa era a ideia deles. Eles tentaram Jesus. Okay? A Ara fala assim, que eles se reuniram para tentar a Jesus. E aí o que eles queriam? Pedindo que Jesus mostrasse um sinal do céu, um sinal milagroso vindo do céu. Eles, na verdade, não estavam buscando evidências para crer, mas eles estavam tentando apenas constranger Jesus. Tá? A última coisa que eles queriam é que Jesus realmente fizesse um novo sinal dos céus. Eles queriam que Jesus não conseguisse fazer o sinal para comprovar a tese deles que Jesus era um impostor. Tá? Então, esse é o contexto que a gente pode ver aqui. E aí Jesus, logicamente, com a sua percepção apurada e acurada, né, ele acaba respondendo dessa maneira que o versículo 2 nos fala. Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Algumas outras versões falam vermelho e sombrio. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos. Por que Jesus estava falando isso? Ele tirou um pouco, saiu um pouco fora da cena que eles estavam falando e começou a usar uma realidade que era vista aos olhos nus. E ele diz para aqueles homens, intérpretes da lei, sábios da sua época, né, que eles eram muito bons para interpretar os sinais do céu. Você falou, os sinais do céu vocês sabem. Né? Por exemplo, a mesma cor avermelhada do céu, dependendo do momento, dependendo da situação, dizem coisas distintas, apontam para coisas diferentes. Certo? Tem hora que você olha para o céu e está vermelho e fala, vai fazer bom tempo. Tem hora que você olha para o céu e está vermelho e vai chover na manhã seguinte. É mais ou menos isso que Jesus fala. Mas, por outro lado, vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Você consegue ver o tempo, o clima, mas você não sabe interpretar os sinais. O que Jesus estava dizendo para eles nesse momento aqui? Tá? Esses sinais dos tempos, a plenitude dos tempos. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos veio o Messias. Jesus nasceu, a chegada do reino dos céus. Tá? Então, eles queriam um sinal, mas Jesus era o maior sinal. E eles não estavam conseguindo ver isso, né? Lucas 2, 21 a 40, conta para a gente um episódio quando Jesus foi circuncidado, quando ele foi apresentado no templo. Tá? Isso acontecia com toda criança judia, todo menino judeu, quando fazia 8 dias de vida para ser circuncidado. Tá? E ele fala de 2 pessoas que estão ali, que estavam cheias do Espírito Santo.
E eles puderam interpretar perfeitamente esse sinal da chegada de Jesus, coisas que aqueles homens da lei e da fé não tinham a menor ideia, também não queriam ver. E eu queria compartilhar com vocês 2 versículos de Lucas 2, e eu vou ler aqui na NVT, tá? Nova Versão Transformadora, a partir do versículo 34, que conta assim para a gente. Então Simeão os abençoou. Simeão era uma dessas 2 pessoas, Simeão e Ana, né? Simeão os abençoou e disse a Ana, mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Uau! Né? O que mais nós podemos dizer com relação a isso? Jesus é o maior sinal de amor de Deus por nós, homens e mulheres. Tá? E muitos continuam resistindo a ele até hoje. Muitos, por outro lado, ao se curvarem a essa maravilhosa evidência, tá, têm os seus pensamentos mais profundos revelados e a sua saúde física, emocional e espiritual restaurada. Interessante que Simeão, quando Jesus tinha 8 dias, acabou profetizando sobre isso. Mas é interessante que aqueles homens espirituais, aqueles homens religiosos, os fariseus e os saduceus, estavam cegos para essa realidade espiritual e eles não conseguiam ver. Coisas que os demais pecadores, no conceito deles, estavam livres para sentir, mas eles não sentiam. No fundo, eles estavam demasiadamente extasiados com as suas virtudes, né? Os seus ídolos pessoais, de poder, virtude, religiosidade, ok? Para abrir-se para uma nova realidade, alguma coisa que pudesse mudar o seu status quo. E interessante que Jesus, uma vez, falando de vinho novo, né? Ele falou, mas o vinho velho é excelente. Lucas fala isso para a gente. Né? E parece que aqueles homens, eles já tinham provado muito daquele vinho da religiosidade judaica para querer mudar alguma coisa. Jesus era o vinho novo. Né? Era uma nova realidade, era deixando para trás a época da lei para vir agora a nova aliança, a aliança da graça, o vinho novo. Mas aquele vinho velho era tão bom para eles que eles não conseguiam ver mais nada. E aí o versículo 4, Jesus desfere, né, contra eles uma coisa que eles não devem ter gostado muito. Jesus fala assim, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vamos analisar um pouquinho aqui. Primeiro Jesus fala que era uma geração perversa. Perverso é sinônimo de mal. Né? Era uma geração má. O que é uma geração perversa? Uma geração que se opõe a Deus. Paulo, uma vez falando de uma geração como essa, fala que o seu Deus é o estômago. Nos nossos dias a gente poderia dizer que era uma geração hedonista. O que é uma geração hedonista? Voltada para o prazer individual imediato, uma nova moral. Não é? E ele falava também que era uma geração adúltera. E adúltera, na palavra de Deus, se você vai procurar na Bíblia, não é? Isso significa sempre aqui o homem, quando o homem abandona o amor dele a Deus, tá? Para buscar outros amores, outros deuses, outros ídolos. Tá? E por isso a Bíblia chama isso de prostituição. Como se fosse realmente uma traição do matrimonial. Tá? Então, você fala, puxa, mas que coisa pesada. Vamos pegar alguma coisa bem prática dos nossos dias. Basta lembrar dos desfiles de carnaval. Até o carnaval que não deveria ter acontecido, né, no começo da pandemia aí, mas que aconteceu. E a gente vê aqui aquelas escolas de samba que levaram lá a figura de Cristo totalmente transculturizado ou transexualizado. Né? Então, essa coisa da nossa sociedade, que já existia um pouco naquele tempo, de antagonizar-se àquilo que a fé nos fala, o que Deus sempre quis. Tá? Então, essa geração pede um sinal. Pede um sinal. E esse episódio relata o oposto da fé.
Tá? Quem quer ver, não quer crer. Entende isso? Quem quer ver é porque, na verdade, não quer crer. Por isso, Jesus falou, por isso eu não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o de Jonas. E aí no sinal de Jonas, Jesus está só comentando, não é? Uma coisa que ele já tinha falado lá em Mateus 12, que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus tem uma analogia que a gente poderia fazer com o que aconteceu com Jonas. Jonas, você se lembra que é aquele profeta de de Deus, que acabou recebendo uma ordem, mas não quis cumpri-la, e ele acabou tendo um problema no mar e acabou sendo engolido por aquela... Hoje a gente chama de baleia, né? Mas a Bíblia fala que é um peixe grande, e ele teve ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, até ser cuspido, são e salvo em terra firme, para cumprir o propósito de Deus. Tá? Então, Jesus, pela segunda vez, usa esse mesmo sinal. Ele falou, o único sinal que eu vou deixar para vocês é esse. E talvez, a gente não sabe, que alguns daqueles homens que acabaram estando ali, ouvindo Jesus e não entenderam, talvez depois de Jesus morrer e começaram a ouvir ruídos, as notícias que ele tinha sido visto ressuscitado, puderam entender esse sinal que Jesus tinha falado. Que conclusão a gente pode tirar desse primeiro ponto? E eu queria dizer para vocês essa frase que todos nós conhecemos tão bem. A pior cegueira é a de quem não quer ver. A pior cegueira é de quem não quer ver. E esse é o fermento da incredulidade. E ele é lançado para separar. Não é? Não é assim que as pessoas falam, querendo pegar a nossa fé na curva? E pode ser facilmente absorvido por quem, lá no fundo do seu eu, busca só uma desculpa para não crer. Existe uma questão de vontade envolvida na fé, tá? Que é importante sempre a gente lembrar. Há pessoas que se aproximam e creem. Glória a Deus por isso. Há outras pessoas que se aproximam, mas não creem de imediato e pedem mais sinais para que possam crer. Há outras pessoas ainda que fogem, evitam qualquer aproximação e, quanto a esses, a gente só pode lamentar. Talvez a gente possa fazer como o pai do filho pródigo, né, na parábola, certo? Fica esperando, fica orando por ele, um dia que cai a ficha ele possa retornar. Mas nós não podemos forçar ninguém a alcançar essas pessoas à força com a fé. Amém? Mas talvez valha uma palavra um pouquinho ainda sobre esse segundo grupo. Tá? Aqueles que buscam mais evidências para aceitar. Vale a pena, então, uma advertência, e eu queria deixar essa advertência com você, se for teu caso. Precisa avaliar um pouquinho essa sua intenção de querer mais evidências. Porque talvez essa necessidade de ter mais evidência é ainda porque você não entendeu esse contingente de fé que é requerido de todos nós. Talvez se a gente busca mais evidências inquestionáveis, tá? Na verdade porque nós estamos querendo uma verdade que possa transformar aquela evidência num fato. E aí, se for um fato, não precisa da fé. Mas é interessante que Jesus fala que busca os que creem pela loucura da pregação. Entende? Então, existe sempre esse contingente, essa dúvida que fica no ar. Nós nunca vamos conseguir aclarar todas as coisas, porque Deus é Deus. E os pensamentos dele são muito diferentes da gente. João 4:23... fala assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Em que passo, então, você está dessa jornada? Cuidado para não ser sugado e ser absorvido por esse fermento da incredulidade. Não deixa que ele permeie todo o seu coração. Tá? Tem uma outra frase que não vai ser projetada aí, Hebreus 11:1, que fala assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não permita, portanto, que esse fermento da incredulidade permeie e envolva toda a massa do seu coração. Amém? Esse é o fermento da incredulidade. O segundo fermento que eu queria comentar é o fermento do engano, que a gente precisa prestar atenção. E isso é o texto que a gente acabou de ler.
Versículo 5, né, só lembrando, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Estejam atentos, tenham cuidado, né? Esse foi o alerta de Jesus. O que seria esse fermento, então, dos fariseus e dos saduceus? Pensando naquilo que a gente acabou de ler. Tá? Então, o primeiro comum aos dois grupos, a gente sabe e já trabalhou, que é a incredulidade. Essas coisas que eles fomentavam, e logicamente que cada vez que eles falavam com Jesus assim, eles esperavam que as pessoas que estavam ali ouvindo, de alguma forma também fossem influenciadas e começassem a questionar essa parte divina de Jesus, que Jesus sempre reiterava. Entende? Então, esse era o que os dois grupos ali juntos tentavam fomentar, disseminar entre o povo. Mas existia um fermento que cada um desses dois grupos disseminava em particular. Tá? Então, por um lado, o fermento, como nós falamos, do legalismo, do mérito pessoal, do esforço, das obras, etc. Esse era o lado disseminado pelos próprios fariseus. E por outro, o fermento do liberalismo moral. A gente poderia dizer do pragmatismo. Hoje em dia a gente poderia dizer do utilitarismo. Entende o que quer dizer utilitarismo? E todos esses tipos de fermentos estão vivos e atuantes no nosso meio. Por exemplo, utilitarista, uma fé utilitarista. Olha, eu vou na igreja porque eu vou lá e oro e aquilo que eu preciso acontece. Tá? Ou então eu vou dar o dízimo porque eu sei que se eu vou dar 10 eu vou receber 100. Tá? Então é uma fé utilitarista. E aí de repente você faz isso 1, 2, 3 vezes e nada acontece, ou não acontece como você esperava, a retribuição não acontece, você fala, eu vou abandonar essa fé. Então no fundo, você não tinha uma fé no autor da fé, no Criador, no Deus especificamente. Você tinha fé que aqueles teus processos, aqueles teus procedimentos iam te retribuir de alguma maneira. Tá? Isso é uma fé utilitarista. E a gente precisa tomar cuidado, porque isso está muito frequente no nosso meio. Algumas denominações que trabalham com isso, né, bastante, estão bem cheias. Estão bem cheias. Parece que o povo gosta esse lado utilitário da fé. Ok? Mas assim como os discípulos estavam distraídos com relação ao que tinha acabado de acontecer junto deles, nós também podemos estar. E podemos acabar ingerindo, absorvendo esses tipos de fermentos sem nos darmos conta. Tá? E sabe uma porta aberta tão fácil para a gente? Algumas vezes chegam a nós aí algumas mensagens lindas através do WhatsApp. Já aconteceu com você? Então, antes de compartilhar essas mensagens, que algumas delas a gente gosta tanto, parecem bonitas, tá? Será que você tenta saber quem é aquela pessoa que está falando? Qual é a fé daquela pessoa, etc. Algumas dessas mensagens, muitas vezes, promovem sutilmente outras crenças, né? Outros tipos de fé. E começa a trabalhar com um fermento enganoso no nosso coração. Entende? Cuidado. É mais ou menos isso que Jesus estava falando ali para os discípulos. O versículo 7, né, continua aquela história, o que aconteceu, e aí mostra a posição dos discípulos, que não estavam entendendo nada, né, do que Jesus tinha acabado de falar para eles. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Ixi, porque os discípulos deviam encarregar cada vez né, de comprar algum suprimento para que eles pudessem ter ali alguma coisa para comer onde eles tinham. E naquele momento eles não tinham nada. Tá? E aí no versículo 8 diz que Jesus, percebendo a discussão, lhes perguntou, homens de pequena fé, olha a nossa frase aqui, tá? Por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Né? E aí é interessante pensar nisso. Né? A distração com as necessidades físicas, com as coisas materiais, elas são quase que automáticas para a gente. Né? Você está sempre pensando naquelas coisas que você tem que pagar hoje, o que a gente vai comer, como é que você tem que lavar o carro ou não. As coisas do dia a dia, elas acabam tomando um espaço na nossa mente. Então é muito fácil que elas tomem todos os sentidos, né? E as coisas que realmente importam passem despercebidas da gente. A gente precisa tomar muito cuidado. E os discípulos estavam aqui claramente nessa condição. Então Jesus teve que chamar a atenção deles. Falou, pessoal, para um pouquinho.
tá? Para esses dois momentos. Ele cita aqueles dois momentos da multiplicação dos pães. Tinha acabado de acontecer. Jesus tinha multiplicado, pego aqueles 3 pãezinhos, né, e 2 peixes, e transformado lá e alimentado 5.000 homens, mais crianças e mulheres. E depois, no segundo evento, outros pãezinhos e alimentou mais 4.000. Tá? Então, como é que ele poderia estar resmungando naquele momento por falta de pão? Como eles, né? Por eles não terem trazido comida. Então, o que ele queria, na verdade, ali, a preocupação de Jesus, Jesus estava com a cabeça no que tinha acabado de acontecer antes, né? Enquanto eles estavam ainda junto ali dos fariseus e saduceus. Então, o que Jesus estava querendo que eles fizessem? Que eles exercitassem essa pequena fé deles, tá? Para discernir os movimentos do inimigo, para discernir essas coisas que ficam aí à nossa volta. Esses fermentos, no fundo, nocivos, que todo dia chegam na nossa porta, ou todo dia chegam no nosso celular, tá? Tanto da incredulidade como do engano. E aí ele acaba concluindo isso, né, no versículo 11, quando ele fala lá: como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que conclusões, então, nós podemos tirar sobre o fermento do engano? E aí a gente poderia dizer assim, em 2 frases partindo da mesma frase. Ambos, legalismo e liberalismo moral, parecem bons aos olhos não acautelados, ou seja, quando a gente olha aquilo, né, é uma palavra certa de dizer, né? Olhos incautos, não cautelosos, não atentos, olhos ingênuos. Muitas vezes essas coisas chegam, a gente acha tão legal e a primeira coisa que a gente faz é compartilhar. Vou compartilhar, tal. Mas aí você vai ver aquela pessoa, não sei, não vou citar nenhuma outra crença, tá? O fundamento daquilo que ela está falando tem uma outra vertente, não é exatamente, parece muito parecido, né, com aquilo que a gente crê. Mas se você for ver no fundo, o viés é outro. Então, será que vale a pena? Embora pareça bonito, Deus está falando, ó, cuidado. Jesus aqui está chamando a atenção, olha, pensa um pouco, aprofunda um pouco, desce um pouquinho sua análise antes de apertar o gatilho, né? O objetivo do inimigo das nossas almas é muitas vezes só simplesmente desviar o nosso foco de Jesus. Colocar nosso foco numa coisa bacana, numa atitude bonita, né? Numa boa obra, por exemplo. Entendeu? Encher o nosso coração dessas coisas para que não tenhamos mais espaço para Jesus no nosso coração. Todas essas coisas legais enchem o nosso coração. Então nós podemos dizer dessa mesma frase assim: ambos, o legalismo e o liberalismo moral, têm potencial para corromper a igreja. Entende isso? São fermentos do engano. Ambos. E Jesus usa isso daqui na parábola do filho pródigo, ou dos filhos perdidos, como a gente viu há 15 dias, numa quarta-feira, quase há 15 dias. Tá? Então, é a ação prática da parábola dos 2 irmãos, a gente pode falar aqui. Né? Como irmão mais novo, eu começo a olhar, vamos aqui viajar um pouquinho, né? Começa a ser permeado pelos ventos. E eu vou chamar aqui, por favor, não tem nenhuma conotação política, mas eu não encontrei uma palavra que melhor expresse isso daqui. Tá? Começa a ser permeado pelos novos ventos progressistas. Bacana? Uma palavra da moda. E começo a entender que meu pai é conservador demais, é duro demais. Estou pensando aqui no meu pai, talvez terreno, mas também no meu pai celestial. É conservador demais, é duro demais. E começo a me distanciar dele. Eu sou cristão, mas tem coisas que eu não concordo. Mas, como irmão mais velho, eu também posso passar por um processo diferente, que também gera engano, não é? Eu começo a valorizar o quê? O meu mérito pessoal, o meu esforço como seguidor de Jesus, e aí eu começo a reivindicar os meus direitos, já que eu mereço a consideração do Pai. Eu faço tanto, eu sigo tanto, eu dou tanto, eu frequento tanto, que eu mereço ser olhado com uma certa deferência, né? Ou seja, com um carinho especial. Então, de igual modo, eu começo a olhar
para o meu pai entender que ele também é duro demais, que ele é injusto, e começa igualmente a me distanciar dele, permitindo ou seja, perdendo qualquer intimidade que eu possa já ter tido no passado com ele. E, portanto, dando brecha para que outros pensamentos tomem conta. Olha o fermento mal funcionando aí. Por isso a preocupação e a recomendação de Jesus: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Amém? Isso nos leva para o último ponto, que é o fermento que salva. Se existe o fermento da incredulidade, existe o fermento do engano, com esses vieses, essas vertentes que a gente comentou, existe também o bom fermento, o fermento que salva. E isso também está nos versículos seguintes. A partir do versículo 13, eu quero ler de 13 a 16, quando eles chegam lá no outro lado, chegam a Cesareia de Filipe, lá em cima, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus está usando essa primeira pergunta aqui de esquenta, né? Para ver o que eles falavam. Mas aí vem a segunda pergunta que realmente interessava a ele. E vocês, no versículo 15, né? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, amém. Tá? Então, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde exatamente quem Jesus era. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Como é que Jesus responde a essa resposta de Pedro? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Jesus confirmou a resposta de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E graças a Deus por isso, nós sabemos. E nós podemos ter registrado tudo mais que Jesus nos ensinou e nos fez entender. João, no seu evangelho, falou que muitas outras coisas aconteceram entre Jesus, os discípulos, muitas outras coisas eles, como discípulos, tinham vistas. Mas ele fala, mas estas foram registradas aqui para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Eu queria terminar esta reflexão nossa com essa afirmação aqui para você. Todos nós somos chamados a nos precavermos dos fermentos ruins. Ok? O fermento da incredulidade, como nós já vimos, que é aquele fermento da não-fé, o fermento do engano, tanto daquela parte de você fazer tudo para Deus te aceitar, o legalismo, como também aquela parte de você ser modernoso, modernosa, né? Abrindo mão dos preceitos que a própria palavra nos traz e querer uma moral diferente. Então, todas essas coisas são enganos que podem chegar à nossa mente. Tá? E então, todos nós somos chamados a nos precavermos. E essa é a mensagem que nós temos hoje. Tá? O que tipo de fermento nós estamos deixando que o nosso coração absorva? Que tipo de fermento nós estamos permitindo que permeie a massa do nosso coração? Tá? Então nós somos chamados a nos precavermos desses tipos de fermento e sermos disseminadores do bom fermento, do reino. O fermento que salva. O Evangelho. A boa nova de que Jesus veio e tudo isso que a gente tem trabalhado nessas semanas, falando de Jesus, falando dos feitos de Jesus, tem um único objetivo e um único propósito, que você possa ser alcançado por esse fermento, que pode te garantir a vida eterna, uma vida eterna na presença de Deus e todos os santos que Ele conseguir alcançar com o seu fermento ao longo do tempo. Amém? Então a pergunta final que a gente tem que se fazer, tá?
para nós. Que fermento você tem permitido que permeie o seu coração? Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse alerta que recebemos como sendo de Jesus para nós, para cada um de nós, nessa manhã. Ah, Pai, nosso coração acaba sendo cheio de vários inputs do nosso dia a dia, informações, ó Pai. Ele acaba sendo lotado, ó Pai, por todos esses tipos de influências que nós recebemos. Quando nós sabemos que o Senhor nos chamou para sermos os influenciadores, levarmos o Teu bom fermento, Senhor. Sermos sal, aquele sal que tempera, aquele sal que salga, aquele sal que também tem o seu efeito conservador, de conservação das coisas, ó Pai. Mas nós somos chamados a sermos essa palavra agradável, mas essa palavra que sim pode influenciar para o bem as pessoas. E nós somos também chamados a sermos luz do mundo. A parte do teu fermento que traz claridade, que traz esclarecimento, como o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Senhor, que nós possamos exercer, Senhor, essa missão maravilhosa que o Senhor deixou para cada um de nós, de sermos influenciadores do bem, levarmos, Pai, o Teu Evangelho, levarmos as boas novas de Jesus, esse verdadeiro presente de Natal, que foi o nascimento de Jesus aqui na terra, que nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados, e o sangue dele é aquele que é capaz de nos purificar, de pagar o preço por todos os nossos pecados, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, nos ensina a vivermos essa realidade e a podermos testemunhar dessa realidade para todas as pessoas. Pai, que as influências ruins não nos alcancem. Nos faz, ó Pai, aumentar o nosso grau de alerta, Pai, nosso grau de prontidão para com essas influências que estão sempre à nossa porta, Pai. Chegam à nossa porta em cada instante e nos ensina, Pai, a transformarmos isso em bênção, Senhor, e levarmos essa bênção a todas as pessoas, para que o mundo seja realmente permeado pelo Teu bom fermento. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos transforma a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, lembre-se, a semana que vem, se tudo correr bem, se não tivermos nenhuma novidade, e aparentemente não teremos, nós teremos o nosso culto presencial aqui. Você vai receber um link lá no grupo lá, Aliança da Vila, tá? Do WhatsApp. Você entra naquele link e você se cadastra, se você está dentro dessa condição. Você é maior de 12 anos? Tem mais que 12 anos? Você tem menos que 60? Você não tem nenhuma doença autoimune, uma doença que tenha um problema? Você também não está com gripe, essas coisas, tá? Então você é convidada a estar conosco no próximo culto aqui, para que a gente tenha um momento maravilhoso de reabertura dos nossos cultos públicos, amém? Porque a igreja continua aberta, não é? Ok? Então, inscreva-se lá e talvez ao longo da semana você receba uma pesquisa só como um cadastro, para que a gente tenha certeza dos dados que nós temos de cada um de vocês, ok? Então, que o Senhor possa te dar uma rica semana, um bom resto de feriado, tá? Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês até o dia glorioso da volta de Jesus, com quem nós iremos subir e viver com Ele eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.